Eu tava pensando, pô, não é a torcida, o nome torcida organizada não é de graça. Porque pra fazer ela acontecer da forma que acontece, tem que ter um planejamento, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma logística. As mentes que gestionam todo o processo, né, precisa ter um certo conhecimento, precisa fazer acontecer. E são vários trabalhos que vocês fazem, né? Não é simplesmente ir lá, chegar no jogo e depois ir embora e acabou. Né? Vocês têm uma responsabilidade, né? Sim, o que acontece em relação a esse ponto que você mencionou é que tudo que é feito do positivo, ele se apaga quando há um ponto negativo. E eu não preciso ser o bom samaritano. É óbvio que o movimento, eu sou bem crítico a várias coisas do movimento. Tem hora que os caras de torcida falam: André, de que lado você tá? Eu falo: tô do lado certo, cara. Se vocês fazem cagada, tem que falar que tá fazendo cagada, entendeu? Sim. Eu nesse ponto, hoje, eu acho que as torcidas pioraram seu comportamento. Pioraram. Elas declinaram, elas têm que se reinventar em alguns pontos, entendeu? E eu falo isso para eles, eu ainda tenho essa relação, falo com o presidente atual da Anatorg, o Claudinho, eu falava com que é do Vasco, com o Minduim, que era da Gaviões, e é o ex-presidente, também tem uma relação de amizade comigo, e a gente se conversa até hoje. E eu falo, o sistema está... às vezes, esse pré-julgamento que eu falei, às vezes a gente está dando munição para o pré-julgamento, porque as pessoas estão fazendo as pessoas, assim, o movimento torcida organizada, não... Eu só não gosto de generalizar, sim, sabe? Sim. Ah, todo mundo é isso. Não. É uma fração, cara. Só que o que essa fração faz tem uma exposição gigantesca. Maior do que as coisas boas que são feitas, né? O que você mencionou em relação à organização. Tudo isso que é feito de organização, pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo, reuniões, isso aí se apaga. Trabalhos sociais. Trabalho né? social, isso apaga na primeira briga que tem aí, viraliza no WhatsApp, entendeu? E aí lá vem mais paulada. Só que volto a frisar. Até esses dias eu mencionei, estava conversando com dessas pessoas da Anatorg. Falei, cara, tem certo ponto que eu que sou de dentro, me sinto envergonhado e com nojo de alguns aspectos que a gente vem vendo, e não é em São Paulo, é no Brasil, né? Uma visão mais ampla do movimento torcida organizada. Então, assim, as torcidas têm que fazer um recal aí, cara. Sim. Tem que dar um F5 em alguns pontos, e até porque o que a minoria vem fazendo vem sobressaindo sobre a maioria, e o pré-julgamento, o preconceito e a visão do de fora para nós que somos de dentro está piorando. Então as torcidas precisam dar uma reinventada aí. Acaba por prejudicar tudo, né? Uma briga acaba por estragar várias coisas. Eu queria só fazer um comparativo, pensando, a Dragões vai completar quase 40 anos de história. Você me corrija se eu estiver errado, 16 anos já como presidente da Dragões? 16 anos. Eu queria que você contasse um pouco, porque você falou muito desse momento atual, que está dando munição. Eu queria que você falasse um pouco do momento que você entrou para as torcidas organizadas. Vou voltar lá atrás. Como que era esse processo? Como foi para você chegar até o ponto de entrar nas organizadas da torcida do São Paulo? Você também já foi da Independente já antes? Foi. Queria que você fizesse um comparativo. Porque, pô, você mais de um terço da história da Dragões, você é o presidente. Sim. Uma coisa é você ter a visão lá de cima e a visão lá como torcedor lá atrás. Tá. Em relação a esses 16 anos de presidência, eu sempre gosto de mencionar, eu não sou um ditador, né? E nem passa uma mensagem muito feia, né? 16 anos de presidência. Esses caras aí, esses presidentes da América Central e da África, que os caras ficam vindo. Então, assim, passa uma mensagem feia, né? Passa uma mensagem, porque a Dragões tem o seu estatuto, tem as suas regras também. Eu não sou o dono da Dragões. Mas eu acabei ficando, assim, muito por vontade da própria torcida. Eu já tentei, muita gente não sabe, mas eu já tentei por 3 vezes sair da presidência da Dragões. E o clamor da própria torcida, não, de algum dos conselheiros, das pessoas mais velhas. Assim, é óbvio que não é a totalidade, ninguém agrada a totalidade. Sim. Mas eu sempre faço um comparativo para essa continuidade de porcentagem. Né? Eu sou um cara que, alguns anos atrás, eu coloquei
uma pesquisa, não é pesquisa, coloquei aqueles... Uma enquete? Uma enquete, o nome fugiu. Coloquei uma enquete no Instagram da Dragões, o André deve continuar ou não, onde a pessoa poderia votar de forma... sem se expor, não vou votar contra, porque senão ele vai saber. Não, porque ela só podia simplesmente só votar e eu ganhei lá com 83%, entendeu? E faz 3 anos isso, 4 anos. Então, assim... então esse é o primeiro ponto, né? Porque quando você fala 16 anos, eu tenho uma noção do quão feio é alguém ficar 16, 17 anos, não rodar, não dar espaço para novas ideias. Aparentemente, né? Eu dou espaço para novas ideias, eu escuto muito quem está do meu lado, absorvo o que eu escuto em grupos de WhatsApp ou o que as pessoas me mandam e tal. Mas esse é o primeiro ponto. Então eu não sou um ditador e não tomei posse de nada. Não são 16 anos à toa. Você tá lá porque as pessoas querem você lá. Então esse é o primeiro ponto. Em relação acho que a maior mudança de quando eu assumi para agora, se você for pegar o momento organizado, é a mudança do mundo mesmo em relação à informação. Hoje, a exposição do que é feito é muito grande, né? Você pega no início dos anos 2000... não tinha WhatsApp, as coisas não viralizavam, né? Então, por exemplo, às vezes as coisas boas não apareciam como não aparece agora, mas as coisas ruins, ela tinha uma dimensão menor, entendeu? Sim. Então, hoje eu acho que nós chegamos num nível das pessoas taxarem torcida organizada de uma forma ruim, mais do que antes, muito mais do que antes. Porque hoje... o ruim viraliza muito mais rápido. Em grupos que não tem nada a ver com futebol, tá lá, você viu que os caras brigaram, você viu que não sei o quê. E essa coisa do ser humano, cara, de consumir a desgraça. Por exemplo, esquece torcida organizada. Você vai assistir um telejornal, ele jorra sangue. Ninguém quer ver ninguém entregando sopa pra ninguém, entendeu? Até vê porque tá lá no meio, mas antes teve uma morte e depois, espera aí que vai ter uma morte depois da sopa. Segura aí. E o cara fica pra ver a morte depois da sopa. Então, assim, então, já como é do ser humano de consumir a desgraça, de consumir morte, de consumir briga, então é óbvio que eles vão explorar esse lado, né? E hoje com essa... Sabe, cara, hoje antigamente tinha que esperar a televisão mostrar algo. Não, hoje, quando a televisão mostra, você já viu tudo. Sim. Né? Com a rapidez que as coisas acontecem e viralizam. Então, acho que a maior diferença é essa. Tipo, hoje eu tô aqui conversando com vocês, fazendo, às vezes, meio que advogado do diabo, meia culpa, mas igual eu te falei, não... Eu gosto de ser correto, cara. Então, se tiver que criticar a torcida organizada, eu vou criticar. Como eu critiquei já aqui, que elas têm que se reinventar, porque tá vergonhoso alguns pontos, sim. Mas não gosto de generalizar nada. Só que o que é vendido é sempre a parte... Sim, só o lado ruim, né? Só o lado ruim. Talk Show de Bolas Cortes, se inscreve lá no canal, porque lá vai ter todos os conteúdos dessa entrevista e de todas as outras que a gente já fez e das futuras que vamos fazer. Tudo cortadinho, com título, com os temas, pra você assistir o programa lá.